linda flor de Jesus aqui. Algumas já estou com saudade, foram minhas alunas aí no seminário, outras estão começando. E eu agradeço imensamente essa oportunidade a vocês, a confiança, ao Senhor também, né, que me trouxe aqui a mais uma comunidade de fé. E quando a gente sobe no altar, há tantas pessoas que carregam a nossa história juntamente com a gente. Intercessores, o marido que ficou em casa, todos precisamos de apoio, né? Então, sem mais delongas, já me apresentaram, né? Meu nome é Adriana, estou ali naquele momento com muita alegria no seminário ali, trabalhando com as mulheres, ensinando as mulheres, e gostaria de falar com vocês, depois eu vou deixar sentar, vamos ler a palavra primeiro. É que esse tema é maravilhoso, né? Chamadas para um propósito. Esther foi uma mulher chamada para um tempo. E todas nós fomos, obrigada, irmão, fomos chamados para esse tempo, para hoje, para agora. E eu estava ali meditando na palavra do Senhor, e eu até falei com a pastora Helena, né, que a gente tem que ser obediente. E o Senhor me fez lembrar outras mulheres e outras situações, para que a gente fosse nessa noite verdadeiramente alcançar o nosso propósito, porque todo mundo aqui sabe que foi chamado, mas às vezes estamos tendo dificuldade de alcançar esse propósito. E o Senhor me deu uma palavra bem diferente. Vamos lá abrir as Bíblias, 1 Samuel, e depois eu vou explicar porquê para os irmãos poderem sentar. Vamos em reverência à palavra do Senhor. Está de pé, 1 Samuel 22. Amém, Jesus. O versículo de 1 ao 3. Depois eu vou explicar um pouquinho, passear um pouquinho na Bíblia, amém? Mais um minutinho. 1 Samuel 22, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor para cada um de nós essa noite. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Até aqui. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. A pergunta do texto base, né, lembrando ainda do tema do congresso, é: quem sabe não foi para este dia que você foi nomeada rainha? E eu fiquei com essa frase ecoando na minha cabeça. E o Espírito Santo de Deus falou assim ao meu coração: não espere estar no palácio para exercer o seu propósito. Não espere estar no palácio, nos grandes lugares, com o microfone na mão, para exercer o seu propósito. Amém. E aí eu falei: mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor me levou ali, que Davi, na caverna de Adulão, caverna é bem diferente do que o palácio, né? E aí Davi me levou que na caverna de Adulão, Davi estava exatamente aonde ele tinha que estar. E o que Davi fez? Davi estava exercendo o seu propósito. Vou explicar um pouco para vocês, para ver se vocês se identificam com algo. Preste atenção, Davi já tinha ido morar lá com o rei, lá no palácio. Estavam proclamando o nome dele. Davi é guerreiro, começou a ganhar guerras, então Davi estava no palácio, de alguma forma, tá? Casou com
com a filha do rei. Então Davi teve, vamos dizer, um momento ali, bom, de status, estava no palácio, estava com a filha do rei, casada com o rei, o povo proclamando o nome dele. E de repente, o que acontece? Uma perseguição, aonde Davi sai com a roupa do corpo, larga sua esposa e vai sozinho parar numa caverna. Eu não sei vocês, mas quantas vezes nós nos deparamos com um problema e queremos parar com o nosso propósito, e queremos parar com o nosso chamado. Deus está chamando mulheres que exerçam o seu propósito, independente de onde estiverem. Estiverem dentro de um hospital, se estiverem com o microfone na mão ou não, se estiverem numa caverna ou se estiverem numa cozinha. Você precisa, nós precisamos discernir o tempo de Deus. Porque Davi foi chamado para aquela caverna. Tinha homens esperando Davi chegar naquele lugar. Glória a Deus. Tem pessoas esperando você se levantar. Glória a Deus. Se posicionar no seu propósito. Irmãos, vocês não têm ideia, irmãs, né? Flores de Jesus. Irmãos, vocês não têm ideia do que é uma mulher posicionada no teu propósito. Mentira, vocês têm sim. Vocês têm. Uma mulher posicionada no seu propósito, o inferno não para. Sabe o que? E Deus colocou isso no meu coração, que a estratégia do inimigo. O inimigo levanta, coloca problemas, coloca situações. E será que é só comigo que acontece? Que de repente você fala assim, não dá mais não. Não vou continuar não. A luta está muito grande. Davi, ali, podia ter falado, Senhor, eu estava lá no palácio, eu não fiz nada. Porque às vezes nós nos encontramos na caverna, porque a culpa foi nossa, nós nos colocamos naquele lugar. Mas no caso de Davi, e no caso que o Senhor falou de muitas mulheres aqui, aconteceu. A culpa não foi sua, e você foi parar de repente num lugar escuro, num lugar de pouca alimentação, e você está com medo. E o medo, ele faz o quê? O medo paralisa. E o medo, quando te paralisa, traz tantos pensamentos e sentimentos de dor, de morte, de aflição, de falta de propósito. Por quê? Porque por isso que nós precisamos discernir o tempo. Davi foi para uma caverna ser líder. Ser líder de quem? De 400 homens. Que homens? Será que eu e você gostaríamos de ser líderes dos endividados? Dos descontentes? Existiam 3 tipos de homens ali na caverna. Eles foram procurar Davi. E Davi poderia dizer o que para ele? É a mesma coisa que às vezes a gente diz para o Espírito Santo. Olha só, não vem me procurar não, para as pessoas que estão próximas, assim, Espírito Santo, agora não dá não, porque eu estou passando mal. Agora não dá não, porque eu estou com muito problema. Agora não dá não, porque essa situação não tem como sair. Mas Davi, ele não negou. Aí, como é que está a igreja hoje? Muitas vezes, o irmão vem contar um problema, você fala o quê? Você não fala para ele não, você fala dentro de você, né? E a gente é educado não vai falar. Mas eu já estou cheio de problema, vem esse irmãozinho aqui contar problema? Mas a irmã está falando que está com dor, mas eu também estou cheia de dor. A irmã está falando que está com problema nessa situação, mas eu também sou. Quem sou eu para ensinar, falar, escutar sobre casamento se eu estou com problema no meu casamento? Pois é, mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. É isso que muitas vezes a gente se deixa abater. É claro que conforme nós formos trabalhadas
naquele problema, naquela situação, Deus nos vai dando autoridade sobre aquele assunto. Mas não paralise diante da tua caverna, do teu problema, se sentindo o quê? Incapacitado. Glória. E Deus é assim, nos traz para abrir a boca para falar do que aquilo que a gente viveu. Se eu estou aqui hoje diante de vocês com o microfone na mão, é porque um dia eu falei, não importa, se Deus está me chamando eu vou. E eu deixei a minha incapacidade de lado, porque a palavra diz que é Ele que nos capacita. Só que, irmãs, eu não tinha coragem de falar para duas pessoas me olhando. Duas pessoas me olhassem, eu queria fugir. Um lugar que eu não queria estar é com o microfone na mão. Um lugar que eu não queria estar é com pessoas olhando para mim. Mas Deus é assim. Ele pega os improváveis, aqueles que não querem, aqueles que não se acham. Tira da caverna e leva para o palácio. Tira do palácio e leva para a caverna. Depende do que Ele quer fazer. A questão é, aonde você está? Você está exercendo o seu propósito? Aquelas pessoas que Deus deu para você cuidar, você tem cuidado como? Para que você quer o microfone ou a direção? Precisa ser por amor a Deus e por amor às vidas. Por amor a Deus e por amor às vidas. O Davi foi forjado para ser líder. E ali na caverna ele não falou, não, eu estou sendo perseguido. Irmão, você imagina, você sai de um lugar para outro com a roupa do corpo, de repente aparece 400 homens que não deviam ser fáceis, né, pelo que faltavam com problemas, e ele não se nega a cuidar daqueles homens. Logo, a Bíblia não fala exatamente, logo Davi saiu daquele lugar, mas quem ele levou com eles? Quem quis seguir Davi? Aqueles homens, para um propósito. E depois, esses homens foram chamados os valentes de Davi. Está lá não precisa abrir, está lá em Crônicas 11:15. E durante a caverna, o que Davi fez? Alguns estudiosos dizem que ele escreveu alguns salmos durante a caverna dele. E aí lá no Salmo 57, ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois a minha alma se esconde em ti. E a gente, quando vai para o problema, vai para a situação, a gente pede até misericórdia, a gente precisa se esconder no Senhor, mas a gente se abate e não sai, nunca mais quer sair da caverna. Ei, mulher, você pode até estar na caverna, pode até estar no problema, mas é só por um tempo. Amém. E você está orando assim ao Senhor, Senhor, me tira dessa caverna, me tira desse lugar, me tira dessa situação. Enquanto você, Deus não é mau não, Deus é maravilhoso e bom, mas enquanto você não tomar posição nesse lugar, você não vai sair desse lugar. Você precisa chegar ao Espírito Santo e falar, o que eu preciso fazer nesse lugar? Ou, às vezes é mais difícil, né? O que eu preciso aprender nesse lugar? E aí caverna, né? Porque eu estou falando de caverna, pode significar muitas coisas na nossa vida. Mas o Espírito Santo falava no meu coração que muitas vezes nós ficamos presas a sentimentos que já deveriam ter deixado para trás, a pensamentos que já deveriam deixar de existir. E nós vamos falar mais quais seriam isso mais para frente. Mas um dia Davi era um herói de guerra, um outro dia ele era líder de vários improváveis, mas ele não negou o seu propósito. Escondido numa caverna, sentindo sem esperança, a esperança dele estava só no Senhor. Amém? É assim que nós temos que estar. Amém. Glória a Deus. E ele não fez nada para merecer aquilo, mas ele continuou
na posição. O que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração é que existem mulheres que precisam continuar na posição. Porque eu não sei vocês, mas muitas vezes eu tive vontade de sair da posição. Por quê? Por medo, por desânimo, por tristeza. Não saia da posição. E outras mulheres, e digo até que o Espírito Santo de Deus falaria que a maioria, muitas delas, precisam tomar posição. Mas, Diaconisa Adriana, o que é tomar posição? É chegar ao Espírito Santo de Deus e falar: o que eu faço nessa situação? É para eu liderar? É para eu orar? É para eu chorar? É para eu pedir perdão? O que eu preciso fazer nessa situação? Já que não tem jeito, não tem hora e não tem momento. Muitos anos atrás, muito jovem ainda, eu já servia ao Senhor. E eu falava assim: Senhor, eu sei que tem mais alguma coisa para te servir, mas eu não sei o que é. Mas eu sei que tem. Mas eu tinha até medo de saber o que era. E ali o Senhor, Ele queria falar comigo, mas eu estava fugindo, estava com medo do que o Senhor ia falar, estava com medo do chamado, estava com medo do propósito, não tinha nem ideia, não tinha profundidade em Deus. E aí, Deus não é mau, Deus é maravilhoso, mas Ele precisava falar comigo. E eu andando pela rua, no intervalo do trabalho, virei o pé, só virei o pé, nem caí, porque Deus é maravilhoso. E aconteceu uma fratura, que fez o quê? Eu tive que parar de trabalhar e tive que ficar quieta. E muitas vezes o que a gente faz? Eu falei assim: Senhor, tá bom, acho que eu precisava ouvir a tua voz, então eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho que ficar quieta e ouvir o que o Senhor quer falar. Por quê? Porque às vezes a gente vai diante de Deus e já começa. Não é oração, não. A gente tem que orar e tem que falar para Deus o que a gente sente. Mas a nossa oração vira uma murmuração. Senhor, não está me vendo aqui, quebrei o pé, e não deixa nem o Senhor falar. Muitas vezes, aquilo que pode parecer deserto, que pode parecer caverna, que pode parecer ruim, fica ligada com o Senhor, porque Ele pode te usar onde for, é só você se posicionar. Irmãos, tem andado nesse universo de mulheres. Deus tem me chamado para ser uma voz para as mulheres, e o que eu mais escuto é aquilo que eu mais já pensei: eu não tenho capacidade, eu não posso fazer, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não consigo. Olha para outras mulheres e fala: ah, eu acho bonito que você consegue, mas eu não consigo. E eu não estou falando aqui de idade. Jovens e as mais variadas idades. E isso o inimigo tem usado para paralisar a igreja, para paralisar a obra de Deus na sua vida, porque alguém vai dar continuidade. Mas um dia, nesse período de pandemia, onde a gente ficou isolado, uma mulher de Deus, uma intercessora minha, que Deus levantou, falou assim para mim: existem mulheres te esperando. Abra sua boca, porque existem mulheres te esperando. Por que eu estou falando isso? Eu sou serva, somos filhas, somos todas iguais. Mas eu estou falando isso porque quando eu ouvi que tinham mulheres me esperando, eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou escondida na minha caverna, estou na minha casa cheia dos meus medos, dos problemas e das preocupações. E eu chorei. Eu falei: Senhor, então faz alguma coisa por mim, porque eu não consigo. Irmãs, e eis-me aqui, para a honra e glória do Senhor, porque eu decidi me posicionar. Por isso que eu estou contando isso para vocês. Eu deixei as minhas fraquezas de lado e comecei a vasculhar
E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer nessa noite nos nossos corações. Qual é a razão de você não se posicionar? Qual é a razão que te leva a ter medo do seu propósito? Qual é a razão que você não brada na caverna que Deus te colocou? Qual é a razão de que você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer? E sabe o que acontece? Pode ser que o que Deus te chamou para fazer, pode ser sim, seja cuidar dos seus filhos, mas não é de qualquer maneira. É falando assim: ah, Senhor, tu me chamou então para cuidar dos meus filhos, então eu vou orar, vou jejuar por eles. Uma mulher posicionada, o inferno estremece. Pode ser sim que o Senhor te chamou para esse altar, e você olha para mim hoje e fala assim: não, mas é a história dela, mas para mim é impossível. Irmãos, não é impossível, sabe por quê? A palavra de Deus promete: abre a boca que sou eu que preencherei. E quando eu fui vasculhar, eu vi que meu medo de estar aqui, diante do altar, além de ser por causa do Senhor que é perfeito, eu falava: Senhor, como o Senhor perfeito, como eu posso servir a um Deus perfeito? Como eu posso falar da tua palavra, Senhor, tu é tão perfeito? E o Senhor Jesus falou para mim, e eu falo para vocês nessa noite: eu não espero perfeição de você, eu espero compromisso e verdade. Compromisso e verdade. Eu não sei se vocês vão lembrar de Jefité. Um dos primeiros versículos que vão falar de Jefité fala assim: Jefité foi chamado para guerrear pelo povo, lá no tempo de Juízes. Fala assim: e ele era filho de uma prostituta. Não fala o nome da mãe dele, não fala nada. Os irmãos dele desprezavam ele, mas Deus chamou Jefité, um homem desprezado pela sua família, um homem desprezado pela sociedade, um improvável, para ser guerreiro e libertador de um povo. Aleluia. Deus está te chamando, mulher, nessa noite. Glória a Deus. Mesmo que você se sinta improvável, mesmo que você ache que é impossível, você pode ser uma guerreira e uma libertadora nessa noite. E aí tem uma mulher que eu gosto muito, né? Além de Esther, falar um pouco de Esther, mas depois de Débora. Esther tem uma coisa interessante: ela foi para o palácio. Deus colocou Esther no palácio para aquele propósito. Mas veja bem, e é isso que Deus quer fazer conosco essa noite: Esther não tinha mente e coração de órfão. Ela se comportou como ela deveria se comportar, como rainha e líder de um povo. Porque você não vê Esther murmurando, você não vê Esther, a Bíblia não fala, né? Mas você não vê Esther assim: ah, eu sou a coitadinha. Às vezes Deus nos dá posições, nos dá chamados, ministério, e nós ficamos: ah, mas essa minha ferida não tem condições. Ah, mas eu fui a rejeitada da minha casa. Ah, mas eu fui criada dessa maneira. Ei, teu libertador está vivo e quer te libertar desse lugar. Esther não tinha essa mente. Ela estava no palácio, mas ela poderia continuar com a mente de órfão, com a mente de menina humilde. Temos que estar humildes sim na presença do Senhor, mas ela assumiu a posição, ela assumiu o cargo, e ela temeu pela vida dela, porque mesmo que você estiver no palácio, não quer dizer que você não vai correr riscos. Onde você estiver, e não pense: mas eu não gosto de exposição, né? E essa era a minha questão com Deus. E o Senhor também me lembrou que a Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunha nos olhando. Não pense que mesmo que você não esteja com o microfone na mão, não existem pessoas te olhando. Mardoqueu, o tio de Esther, ele fez o seu papel no palácio, ele avisou ao rei que estavam conspirando contra ele, e períodos depois o rei quis honrar. Deus o lembrou. Então vai chegar o tempo de honra, vai chegar o tempo de você exercer o seu trabalho.
você tenha que liderar homens e mulheres improváveis, que ninguém quer, ovelhas feridas, machucadas, saiba que se você se posicionar, você vai viver um novo tempo em Deus. E as portas que estão fechadas vão se abrir. Por isso, muitas vezes, que ainda não se abriram. E falando então de Débora. Débora estava ali também em Juízes. E você vai ler, acredito que seja em Juízes 5, que falam que os homens, os guerreiros, já estavam desanimados. Porque viu o povo contra o povo de Deus, contra o povo pecado. Os guerreiros estavam desanimados. E a Bíblia fala assim: e eu, Débora, me levantei. Débora se levantou porque ela quis. Débora se levantou porque Deus a chamou para aquele tempo. Glória a Deus. Mas Deus tem chamado mulheres para esse tempo. E vocês estão sentadas. Vocês estão sentadas porque não te chamou para fazer o que você queria fazer. Vocês estão sentadas porque não discerniram ainda o que precisam fazer. Presas em situações, em dores, em problemas. Mas no dia que você se posicionar, as portas vão começar a se abrir. Aleluia. Você está esperando que aquele problema seja resolvido, que aquele marido se converta. Você está esperando que aquela dor passe. Ei, Deus tem poder para fazer milagre. Amém. Mas Ele precisa que você se posicione nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus, Ele é maravilhoso. E quase terminando. Não vou me demorar muito. Deus colocou algo forte no meu coração. Ei, mulher, se é tempo de você liderar na caverna, lidere. Aleluia. Porque Deus é poderoso para transformar as nossas cavernas em lugar de refúgio, amém? Amém. Mas, seja no palácio ou na caverna, seja o que for, ou você toma a sua posição e governa lá, ou já outra situação, existem outras mulheres aqui que precisam sair desse lugar de caverna. Amém. Aleluia. Precisam sair desse lugar de caverna. Como é que você vai sair? Você precisa discernir o tempo, o problema. Porque sabe por quê? Sabe de quem eu lembrei? O problema não é a caverna, não é a prisão. O que Paulo e Silas estavam fazendo quando eles foram presos? Eles começaram a adorar o Senhor. E o que aconteceu? A presença do Senhor veio terremoto. As cadeias foram quebradas. É assim que Deus quer te posicionar. Mesmo que você se ache preso em situações, comece a adorar que as cadeias vão cair. Comece a se posicionar. E o que o inimigo tem tentado na mente das mulheres e nos sentimentos. Mulher é um bicho sentimental, né? Mulher é um bicho sentimental, Deus fez a gente assim. Mas até os nossos sentimentos podem ser submetidos à nossa fé. E eu aprendi isso essa semana, que é assim que Deus faz, né? Fui dar aula de treinamento das emoções. Irmãos, meus pastores, as minhas emoções estavam querendo agir e a minha vontade era sair correndo, fugir dos lugares que Deus me mandou ir. E aí eu aprendi com uma mulher de oração a mandar os meus sentimentos se calarem, para que a minha fé em Jesus Cristo venha sobressair. E essa é uma verdade que eu quero entregar nessa noite para vocês, mulheres. Porque começa aqueles... As mulheres vão me entender bem. Começa aqueles sentimentos, aí você começa a dizer:
tem como fazer isso, porque... E aí, às vezes, a gente fica colocando a culpa no outro e nas circunstâncias. E quando a gente vê, já desanimou, já parou, já correu, já fugiu. Mas Deus não nos quer assim. Glória a Deus. Nessa noite você precisa submeter os seus sentimentos Aleluia. Amém. à presença do Senhor. Amém. Os seus pensamentos à presença do Senhor. Amém. E combatê-los com o quê? Com a palavra. Sabe por quê? Eu vejo muitas mulheres aqui guerreiras. E aí quando você já se arma para a guerra, ok, está armada, você sabe que o inimigo vem por ali, vem por aqui. Aí sabe o que ele faz? Tu está preparada para a guerra. Ele te distrai. Te distrai com as suas emoções, te distrai com as circunstâncias, te distrai com o sentimento de coitadinha. E aí você senta ou você não sai do lugar. Existem cavernas e prisões nas nossas vidas que precisam ser quebradas nessa noite. Daniel estava no palácio, mas ele foi como prisioneiro primeiro. E quando ele estava ali quieto, houve um decreto onde o rei disse assim: mata todos os sábios e incluía Daniel e seus amigos. Peraí, Daniel não fez nada, ainda foi prisioneiro e de repente ainda pode ser morto. O que Daniel fez? Ele falou: não, peraí, eu vou orar e o meu Deus vai responder. É desse tipo de mulher e de homem de Deus que Deus quer usar. Porque se Deus quisesse, Ele é o Todo-Poderoso, Ele podia fazer tudo sozinho. Mas Ele quis contar com a gente, os improváveis. Ele quis contar com a gente, as imperfeitas. Ele quis contar. E nós devemos nessa noite tomar autoridade. Deus é dono dos céus, é dono da terra. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu a terra para cuidar. Então quem exerce autoridade sobre as vidas, sobre a região, sobre a localidade, são os homens e mulheres de Deus que precisam tomar posse desse lugar. Enquanto a gente não toma os terrenos que Deus nos deu, o inimigo vai tomando espaço. Mas em nome de Jesus, toma a autoridade que Deus te deu como homem e mulher de Deus. Se posiciona, se levanta. O primeiro passo é se levantar. Para onde você vai, Deus vai te falar. Porque às vezes a gente fica sentado assim: Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? A ordem de Deus nessa noite é: se levanta. Porque você sabe que foi chamada por um propósito. Mas o que você está esperando? Você está esperando mudança, está esperando as coisas acontecerem. Mas Deus está só te mandando: se levanta e se posiciona. Aleluia. Ah, como há poder nas mulheres posicionadas em Deus. Aleluia. Vidas são libertas, vidas são curadas. Pare de ficar perguntando a Deus qual é a resposta, e seja a resposta para essa geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Não diga: quando eu tiver dinheiro eu faço. Não diga: quando aquilo acontecer eu vou fazer. Não diga: quando eu me aposentar eu trabalho na obra. Pare de dar desculpas. Nós vamos ver na Bíblia muitos homens de Deus que, quando foram chamados, tiveram medo. Tiveram medo também, assim como eu e você. Começaram a dar desculpas. Jeremias falou: não, mas eu sou muito novo. Moisés falou: eu não sei falar. Qual de nós que não dá desculpa? Também já dei muitas. Mas o Senhor que nos dá coragem, o Senhor que nos dá intrepidez, o Senhor que nos dá força. A palavra de Deus diz que o Senhor nos aperfeiçoa, na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Você sabe disso. A gente fala, poderia ser uma pergunta retórica, que ele faz a ela: não foi para esse tempo? Será que ele te chamou?
Você sabe que foi para esse tempo. Às vezes você fica na dúvida se é o lugar. Mas você pode ser usado no lugar que você estiver. Até na escuridão. Porque nós somos luz. Só precisamos nos levantar e nos posicionar. Amém? Amém. E para terminar, o problema, muitas vezes, Davi estava sendo perseguido e não deixou de fazer a obra. Então o problema não é a perseguição. O problema não é a dor. É o que você está fazendo com a sua dor. O problema não é o que você ouve, coisas que te entristecem, mas a quem você está dando ouvidos. A voz do inimigo, a tua voz ou a voz de Deus. Esther foi para o palácio, era órfã, mas não foi aprisionada no dor da perda dos seus pais, né? Ela se colocou na brecha, ela arriscou a sua vida. Moisés deixou o palácio por um chamado de Deus e conduziu o povo. E foi um grande intercessor. A mulher samaritana estava presa em muitas questões ali emocionais dos seus relacionamentos. Mas Jesus foi até ela e ela mudou de vida. De uma mulher pecadora, mal vista na sociedade, ela se tornou uma pregadora do Evangelho. E você, o que falta para levantar e sair desse lugar de dor? Jesus Cristo nos libertou. Nós somos livres para esse tempo de liberdade que Ele nos chamou. Seja na caverna, seja no palácio, seja na prisão, Ele está contigo. Discirna o tempo. Tem cavernas e prisões que nos colocaram lá. Mas às vezes nós nos colocamos nesse lugar. Às vezes somos nós que nos colocamos em prisões e em cavernas. Às vezes não. Mas decida sair nessa noite. Amém. Decida sair nessa noite. Amém. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração que nesse momento eu chamasse mulheres que se sentem aprisionadas em prisões. Eu não estou falando aqui de mulheres que não são cristãs, podem até ser, mas tem 2 meses que Deus tem falado ao meu coração que Ele precisa libertar as filhas dele. Mas eu falei, mas Senhor, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, já nos libertou. O que é isso? Prisões? Sim. Prisões. Prisões sabe do quê? E aí cada uma de vocês vai se identificando. E depois que eu falar, vocês se levantam para que a gente ore. Amém? Prisões da dor da rejeição. Deus quer te fazer líder, ou você já é líder, mas essa dor que um dia você foi rejeitado por seus pais, por familiares. Você faz a obra, você ama Deus, você ama até as pessoas, mas você às vezes acaba ferindo pessoas porque você no fundo não foi curada dessa ferida. Prisões de palavras que você ouviu. Ai, irmãs, como as palavras têm poder e nós sabemos disso. As palavras muitas vezes vieram da infância dos nossos pais, mas fomos aprisionadas. E parece que é um absurdo, mas eu estou falando aqui para vocês que apesar de ser livre, um dia eu me descobri na prisão da incapacidade. Não, eu não ouvi palavras duras que muitas de nós ouvimos e sofremos, mas a maneira que eu fui criada, eu ouvi a voz do inimigo dizendo que eu não era capaz.
as pessoas precisavam fazer por mim, mas eu não poderia fazer pelas pessoas. Eu não poderia estar à frente, né? Liderança, microfone. Coisa parece que é simples. Mas Deus me levou a esse lugar, porque isso paralisava o meu chamado. Isso não deixava eu avançar. E Deus me chamava para lugares e eu falava, não, porque eu sou só uma menina. E assim tem muitas mulheres aqui que Deus quer levantar com ressurreição e vida para outras mulheres, e precisam se libertar de prisões, dores que sofreram, abusos, situações. Existe uma prisão que o Espírito Santo de Deus falava comigo nesses dias, que a gente sabe que ela existe, a gente conhece ela na palavra, mas é tão difícil de sair dela, que é a prisão da falta de perdão. Se você está aprisionada porque você não consegue perdoar, você já sabe que tem que perdoar, você sabe que tem, você conhece a palavra, mas você está presa nesse lugar. Se coloquem de pé nessa hora. Se coloquem de pé. Todas vocês, coloquem a mão no coração de vocês. Vou falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração em relação a essas prisões, essas cavernas. Ei, está doendo. É uma ferida que muitas vezes você esconde bem. Você sorri, porque nós podemos disfarçar os nossos sentimentos, mas Deus conhece. Dói muito. O Espírito Santo de Deus está dizendo, dói, mas você precisa se levantar. Enquanto você se levantar e se posicionar, Deus vai começar a te curar. Não espere estar totalmente curada para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Existem dores que são tão profundas que Deus é bom conosco. Ele faz camadas de cura. Se Ele quiser fazer milagre de cura, Ele faz. Mas existem dores emocionais que são camadas de cura, que senão a gente não aguentaria. Prisões de culpa. Vão colocando a mão no coração de vocês. Feridas, prisões da traição, feridas de palavras proferidas, cadeias de medo, que às vezes paralisou você lá na infância. Você vem até para a casa do Senhor, vem para a obra do Senhor, mas você vem se arrastando, porque tem grilhões te prendendo. O inimigo não te parou de vir para a casa do Senhor, mas às vezes paralisa de você continuar o seu chamado. Cadeias de ansiedade. Oh, é o tempo da ansiedade. Sabe por que ficamos ansiosos? Porque temos medo do futuro. Cadeias de ira. Sofremos situações do passado e aquilo nos trouxe uma dor, e nós temos dentro de nós uma ira que Deus quer nos curar nessa noite. Cadeias de murmuração, cadeias de justiça própria. Vivemos num tempo aonde falam assim, o inimigo vai ver minha vitória. Ei, a justiça é do Senhor. Saia dessa cadeia de justiça própria. Essa cadeia de eu sou coitadinha, vai acontecer. Cadeias das prisões, das dores do passado. Prisões de falta de perdão. Você pode estar aprisionado em situações. Peça ao Espírito Santo nessa hora para te mostrar aonde você está paralisado e aprisionado. Dê o primeiro passo. Jesus já fez tudo. Agora nesse momento nós vamos orar. Nós vamos orar. E Jesus vai ao seu encontro. Vai te dar a mão. E vai te tirar dessa prisão. Vai te tirar dessa cadeia. Vai tirar, porque eles têm a chave. Ele tem a chave. Só que às vezes a gente não consegue
Ele pode te dar a mão, ele vai lá nessa prisão com você. Mas é você que precisa sair nessa noite. Amém. É você que precisa dar esse passo nessa noite de sair desse lugar. Saia desse lugar de dor, saia desse lugar de prisão.